Tem o Botafogo de olho também na decisão da Libertadores. Agora sim, Roberto. Aí, sem casaco, sem chuva na cara, tá tudo certo. Hoje tá tudo certo, gente. Olha, tá até um mormaço por aqui. Hoje, então, não vou tomar banho de chuva, não. Acho que eu vou dar um mergulho no mar. Tudo bem, Bruno, Mari, Breiler, Marra? Bom dia para vocês. Hoje é dia de reapresentação no Botafogo. Os jogadores, 4 horas da tarde, então, vão treinar no Lonier. E, claro, depois desses 4 dias de descanso, 4 dias de respiro, e agora vem essa reta final decisiva pela frente. Vale a gente lembrar que 6 jogadores foram convocados nesse período de data FIFA, então não estão, claro, à disposição do técnico Arthur Jorge, e eles vão retornar com 24 horas ou menos de 24 horas para o próximo compromisso, que é contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso vai impactar diretamente nas escolhas de Arthur Jorge. Mas vale a gente trazer também que 4 desses jogadores são ali do setor ofensivo. Almada, o Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique. O Igor Jesus, que inclusive vai ser titular hoje com a camisa da seleção brasileira contra a Venezuela. O Luiz Henrique fica no banco de reservas e vão encarar inclusive o Savarino, companheiro de time. Mas aí, falando nisso, o técnico Arthur Jorge tem muitos jogadores à disposição no setor ofensivo, caso esses atletas voltem desgastados. Por exemplo, o Jefinho voltou de lesão, ainda não jogou desde o retorno. E o Júnior Santos, por exemplo, que ficou 5 meses fora, se recuperando de lesão, retornou contra o Grêmio, sentiu de novo o joelho, mas aí no clássico contra o Vasco voltou a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, inclusive balançou as redes. O Júnior Santos, que mesmo fora durante todo esse tempo, continua sendo o artilheiro do Botafogo na temporada, com 19 gols marcados. Nesses jogos, o Júnior Santos entrou no decorrer da partida, então de repente pode começar como titular. E só para a gente fechar, a Conmebol abriu uma investigação contra o Botafogo depois da denúncia do Peñarol de um vídeo que está circulando nas redes sociais de botafoguenses simulando ali algemas no jogo de volta pela Conmebol Libertadores, e em referência aos uruguaios presos aqui no Brasil na partida de ida, depois de toda aquela confusão no Recreio dos Bandeirantes, que fica aqui pertinho, em que eles destruíram quiosques e colocaram fogo também em motos. Então, o Botafogo corre risco de pagar uma multa de até R$100 mil. Dia também da reapresentação do Botafogo. Depois de 4 dias de folga, agora é reta final decisiva. O próximo compromisso, então, contra o Atlético Mineiro no dia 20. E aí, o técnico Arthur Jorge precisa ver como é que vai montar esse elenco, porque 6 atletas foram convocados nesse período, 5 titulares. E ali na frente, os 4 atacantes, né? O Almada, Savarino, Igor Jesus e também o Luiz Henrique. Igor Jesus vai ser titular hoje, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. Como esses jogadores voltam um dia antes, praticamente, dessa partida diante do Atlético, então eles vão ter pouco tempo ali para recuperação e o técnico vai precisar ver quem está bem fisicamente. A parte positiva é que o setor ofensivo hoje do Botafogo não tem jogadores no departamento médico. O Jefinho, por exemplo, está à disposição. Lembrando, tem o Tiquinho Soares, Matheus Martins, Oscar Romero e também o Júnior Santos, artilheiro do time na temporada, com 19 gols marcados. Ele que retornou contra o Grêmio, aí voltou a sentir o joelho, mas diante do Vasco, no clássico, fez gol, entrou no decorrer da partida e se mostrou até aliviado. Quem sabe, então, pode voltar a ser titular dessa equipe. Ele que já foi muito importante em vários momentos, de repente é uma oportunidade para voltar a ser escalado entre os 11, até porque com esses convocados isso vai impactar muito nas escolhas do técnico Arthur Jorge. Faltam 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem ainda a final da Libertadores, ou seja, esse final de ano muito importante para o Botafogo, que é o líder do Brasileirão e está na decisão, então, da Conmebol Libertadores. Mas falando de Botafogo, o Lucas Pedrosa, o Arthur, o Botafogo e o seu torcedor, que está completamente focado também no Brasileirão. E daqui até a final da Libertadores, que é no dia 30, o Botafogo encontra o Galo, que é esse dia 20, o jogo fora de casa,
então vamos ver onde vai ser, né? Encontra o Vitória no dia 23 de novembro dentro do estádio Newton Santos e depois o grande jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque na terça-feira. Lembrando que o Botafogo terça joga contra o Palmeiras no Allianz e logo na quarta já vai para a Argentina, né? E aí vamos ver como vai ser essa logística decidida pelo Botafogo, mas já é a semana da final da Libertadores. Então, o Botafogo com 2 jogos super importantes na mesma semana. Então, pontuar antes disso é importante demais, Lucas Pedrosa. É a semana que você não vai dormir, né? Não, eu já não tô dormindo. Eu vi uma página ontem falando assim, Pedrosa, olha, eu sou Botafogo e eu não tô conseguindo curtir. Eu tô tão ansioso que eu não tô conseguindo curtir. E eu também tô assim. Aí eu falei com um amigão meu, que é grande Thiago, que é botafoguense, falei, sabe o que a gente tá parecendo, Pedrosa? A gente tá na Disney, só que em vez de a gente estar lá curtindo a Disney, a gente tá assim, será que o avião da volta vai cair? Ou tá Como na é fila. que a gente tá vendo? Como é que a gente vai voltar pra casa? Em vez de estar curtindo, a gente tá com medo do avião da volta. Entendo. O botafoguense está nessa tensão, nessa ansiedade. O que é normal, né, ô Pedrosa? Sim. Um momento tão glorioso Sim. para um torcedor que já tomou tanta lata d'água na cabeça, né, ô Tem muita Pedrosa? coisa envolvida, tem uma muita bagagem do ano passado, tem uma bagagem de estar numa final de Libertadores pela primeira vez na história. Isso é absurdo, isso é muito legal. E principalmente sendo um jogo só, fora de casa, você vai viajar pra Argentina, vai ter um jogo contra um grande adversário. É muita coisa legal envolvida, mas acho que dá pra curtir mais do que ficar apreensivo. Eu não tô conseguindo. Dá justamente porque eu já falei aqui. Quando a gente cita, por exemplo, tropeços do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Criciúma e Cuiabá, o torcedor pode ficar nervoso com isso. O torcedor pode ficar pensando assim, pô, eram pontos que não dava pra perder. E eu concordo em relação a isso. Só que se você for pegar o campo e bola do Botafogo, o Botafogo finalizou mais de 25 vezes contra esses 2 adversários. O Botafogo teve uma expectativa de gols, que é o XG, quando usam a métrica, de mais de 2,5. O Botafogo cria 4 e 6 grandes chances contra esses adversários, respectivamente. Então, olha o tamanho da produção e o quanto esse time do Botafogo joga bola para você ficar com medo. Eu acho que não é hora de ficar com medo, é hora de confiar no trabalho do Arthur Jorge, que inclusive dá entrevistas maravilhosas nesse sentido também. Verdade. É um cara que a todo momento deixa a confiança lá no alto, quer mais do que muita gente também. É um cara realmente diferente e que vai poder fazer uma história muito bonita nesse seu primeiro ano como técnico no futebol brasileiro. Então, cara, o Botafogo é confiável, não porque tem 4 pontos na frente do Palmeiras, não porque o Botafogo é confiável, porque joga futebol, porque tem o melhor elenco do Brasil, joga muito futebol, cria toda hora. Você não vê o Botafogo, o Botafogo jogou mal hoje. Não, o Botafogo produziu e por um lance ou outro ali não conseguiu fazer gol. Isso acontece. Quantas bolas tiradas em cima da linha contra o Cuiabá? Pelo menos 2. Bola na trave do Marlon Freitas no primeiro tempo. E olha que o Cuiabá foi com uma proposta decente, uma proposta boa, que era segurar o Botafogo. Mas o Botafogo a todo momento produz demais. Então, para o torcedor, seja contra o Vitória, seja contra o Atlético Mineiro, seja contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, o Botafogo é o melhor time. É isso que tem que se apegar. E tem 40 mil vendidos pro lado do Botafogo. Atrás do gol tem o chamado setor centenário. São 22 mil para cada lado, né? 22 mil pro Atlético, 22 mil pro Fogão. Em menos de 2 dias, a torcida do Botafogo já lotou esse setor. E aí nas laterais tem os setores, né, separadinhos ali, alguns misturados e tal. E aí são mais, juntando tudo, 40 mil botafoguenses dentro do Monumental, em plena Argentina, para torcer pro dia mais, um dos dias mais importantes da história do Botafogo, Lucas Pedrosa. Sim, sem dúvida, isso mostra a importância que a própria torcida está dando para isso. Eu acho que todo torcedor do Botafogo sonhou com isso nos últimos anos. E a galera vem abraçando, cara. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas acredito que vários torcedores do Brasil inteiro estejam também indo, arrumando suas malas para a Argentina. E o Botafogo mostra mais uma vez como é um clube extremamente tradicional, como é um clube que também tem uma torcida nacional e vai lotar lá o Monumental de Núñez para, quem sabe, ver o seu time. Que se o futebol do Atlético Mineiro continuar dessa forma, o Botafogo, novamente, eu repito aqui, futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer. Agora, campo e bola, a lógica da bola, o Botafogo é muito favorito por essa partida. Alex, por favor, traz o meu leque, eu tô começando a ficar um pouquinho nervosa. Ô, Vene Casagrande, o Pedrosa traz uma informação que o Botafogo tem uma torcida nacional. E a gente aqui que trabalha com futebol carioca, a gente pode ter, assim, a honra de falar
que as torcidas aqui do Rio de Janeiro têm torcidas nacionais. A gente está falando de Flamengo, de Vasco, de Fluminense e de Botafogo. Em todos os cantos do Brasil, as 4 torcidas aqui do nosso Rio de Janeiro estão espalhadas por esse país que é continental, né? É tamanho de um continente, mas é o nosso Brasil. Isso se explica por, em algum momento da história aí, da comunicação do nosso Brasil, né? As ondas de rádio chegavam aqui direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Então as pessoas escutavam no radinho os jogos do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e do Vasco. Essa é uma de algumas explicações para por que as torcidas do Rio de Janeiro são tão fortes também fora do estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de off-Rio. São mais de 100 caravanas, Vene Casagrande, de todo o Brasil, dos 4 cantos do país, para ir para a Argentina. A gente não está falando só de torcedor aqui do Rio de Janeiro, não. A gente está falando do povo todo do Brasil, dos botafoguenses pegando o ônibus, pegando o avião, pegando skate e indo para Buenos Aires, Venê. Fora as pessoas que vão vender carro para poder ir, que vão vender até gente. Já venderam, Venê. Se comprou. Já vendeu, já foi, já desafiou. É isso, para poder ir. Porque, assim, a gente está falando de um jogo, ali no VT, um bom VT da Alce, inclusive, ela falou que é o jogo mais importante. Eu discordo. É o jogo mais importante, não do ano, mas da história do Botafogo. Essa é a verdade. É a primeira vez que o Botafogo chega a uma final de Libertadores. Eu considero o título mais importante no cenário sul-americano. Inclusive, tem jogador que considera o título da Libertadores mais importante que o Mundial. Isso é verdade. O próprio Arrascaeta, na época que ganhou com a camisa do Flamengo, eu perguntei isso para ele quando eu fiz uma entrevista com ele e eu fiquei até espantado com a resposta. Mas se a gente for parar e analisar, de fato, faz total sentido. E eu concordo com o Pedrosa. Eu estava até conversando com uma amiga minha antes do programa. Falei, cara, se o Atlético Mineiro enfrentar o Botafogo da forma que vem enfrentando o Flamengo, vai ser amassado. Porque eles tomaram baile do terceiro time, do terceiro ataque do Flamengo. Imagina pegar um Luiz Henrique, pegar um Savarino, pegar um Igor Jesus, pegar um Thiago Almada. Nossa, se o Atlético Mineiro não abrir o olho, é papo de levar um amasso. É isso aí, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na manhã dessa sexta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso glorioso. E tá chegando o dia, torcedor do Botafogo já está ansioso, né, para a grande decisão da final da Libertadores. Vamos torcer para que o nosso glorioso consiga fazer uma excelente partida, né, consiga voltar para o Brasil classificado, campeão da Libertadores. É um título inédito, o título mais difícil, né, daqui do cenário sul-americano. Então, assim, o Botafogo tem em mente, né, disso. Vamos torcer para que o nosso glorioso consiga fazer esse resultado excelente e consiga voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, principalmente, com o título da Libertadores, né? O Arthur Jorge vem preparando essa equipe da melhor maneira possível. Então, assim, eu tô muito otimista, muito confiante, né, torcendo para que o Botafogo faça essa grande decisão de forma, assim, extraordinária, de uma forma espetacular, que é o que todos nós queremos. Botafogo tem condições de ganhar do Atlético Mineiro. A gente está vendo o Flamengo aí toda hora ganhar, né, do Atlético Mineiro. Então, assim, o Botafogo tem em mente que tem condições, e muitas condições, de ganhar esse título inédito do Atlético Mineiro. Então é isso, galera. Eu tô muito feliz, quero saber de vocês, me diga a expectativa de vocês para essa grande decisão, né? Lembrando que o Botafogo retornou aos treinamentos, né? Ficou 3 a 4 dias de folga, retornou nesse feriadão, e o foco agora total tá no Campeonato Brasileiro. E também o Botafogo vai fazer mais 4 jogos e depois vai para a grande decisão. Então, assim, eu tô muito otimista, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!